Esse pastor foi desafiado por 3 bruxos na África. Veja só comigo esse testemunho. Tem um pastor que estava na África do Sul e ele estava de jejum e oração. Se bem me lembro, eram 3 dias de jejum e oração. Enquanto jejuavam, apareceu 3 indivíduos fora da igreja. E os 3 indivíduos chamaram o pastor. Pastor, vem aqui fora, queremos conversar contigo. Isso foi de madrugada. Quando o pastor saiu fora do templo para ir conversar com os 3 indivíduos, eles se apresentaram. Falaram assim, olha, nós somos feiticeiros. Nós somos agentes do diabo e viemos aqui dizer para você fechar a porta da igreja. Se você não fechar a porta da igreja, um membro da tua igreja vai morrer. E vamos ceifar vidas na tua igreja. O pastor falou, não, eu não vou fechar a porta da igreja e também ninguém vai morrer. Entendeu? Aí um deles falou, já que você não quer fechar a porta da igreja, vou mostrar que eu tenho um poder. E ele começou a soprar com a boca. Enquanto ele soprava com a boca, era tanta ventania que o blaze do meu pastor ia para trás, o blaze desse pastor. Enquanto o blaze desse pastor ia para trás, esse pastor falou em espírito, Senhor, se esse vento empurrar o meu pé para trás, o Senhor não é Deus. O cara perdeu o fôlego e caiu. Uau. O outro cara falou, não, esse aqui é fraco. Ele fez assim com as mãos. Quando ele fez assim com as mãos, era tanta poeira que subia da terra, que o pastor falou no coração. O pastor falou isso no coração. Senhor, se um grão de areia entrar nos meus olhos, o Senhor não é Deus. Resultado, a poeira baixou e o cara caiu. E o outro veio e falou, tá bom, esses 2 são fracos, vou mostrar que eu sou mais forte do que eles. Ele começou a flutuar no ar. Enquanto ele flutuava no ar, subia no ar, o pastor falou em espírito, Senhor, se o pé dele ultrapassar minha cabeça, o Senhor não é Deus. O cara perdeu o equilíbrio e caiu. Resultado, um fugiu e os 2 se converteram. Por que um fugiu? Porque reconheceu o poder que está nesse homem de Deus. E por que os 2 se converteram? Porque reconheceram o poder que está nesse homem de Deus. Entendeu? Imagina se nesse requisito o pastor é quem fugisse. Eles continuam a ser bruxo, continuam a ser feiticeiro, continuam a ser satanista. Mas o pastor mostrou que o poder do nosso Deus é mais forte que o poder do diabo deles. Então eles abriram mão do diabo deles e se converteram no nosso Deus. Então os que eram feiticeiros se tornaram profeta. E o poder de Deus foi glorificado na terra. Mas o que é mais interessante nessa história é que, tipo assim, os feiticeiros batiam no peito e diziam, eu vou fazer. Sim. Mas o seu pastor nunca bateu no peito. Isso, e disse, nossa, nossa. Ó Deus. Nossa. Você tá doido. Nossa, igual Elias. Nossa. Os profetas de Baal e de Azera, tudo. Não sei o que eu vou fazer. Então, Elias conserta o altar, tudo bonitinho. Fala assim, ó Deus, não é por causa de mim. Porque, vamos ser bem sinceros, pastor. A gente pode alcançar o nível que for. Se não for Deus na nossa vida, isso que eu acho lindo. E inclusive, eu tinha... Há uns anos atrás, eu vi um vídeo de alguns feiticeiros indo até a porta da igreja. Vai que é esse... É que eu não... Vai que é o seu pastor. E eles jogavam... Não é não, que a história é diferente. Eles jogavam com a mão e o pastor, ia pra trás. Daqui a pouco o pastor jogava com a mão. Aí o feiticeiro... Era como se no feiticeiro a pancada fosse maior. Né? Então, assim, o que eu percebi é que, tipo assim, se você for na sua força... Você se quebra. Já tô falando igual assim. Se você for na sua força, você se quebra. Mas o que eu achei mais interessante é a simplicidade do seu pastor. De olhar e falar, primeiro, peraí, amigo, eu não vou lá no teu lugar, eu não vou nas suas coisas para te atrapalhar. Mas a porta da igreja não vai fechar. Então não vai fechar, vai morrer. Não vai morrer. Sou pastor. Nossa. Minhas ovelhas estão aqui. Nossa. Olha o grau disso, a responsabilidade. Então eu vou jogar tal coisa. Jogou. Deus, até aqui foi eu. Até aqui o seu pastor com coragem, sabendo, certeza que eu acho que todos os pastores da Angola sabem como é terrível e como realmente essas pessoas que servem ao inimigo têm poder. E ele ter a coragem, era como ele estava falando mais ou menos assim, olha Deus, eu fui até aqui, coloquei, meu corpo está aqui e tal, mas é o seguinte, se eu for para trás, tu não é Deus.
Se eu for para trás, tu não tá comigo. Aí Deus se manifesta. Então, eu achei muito interessante a simplicidade dele. E achei interessante que você falou sobre Elias. Vê bem. Sim. Você percebeu que esses feiticeiros que enfrentaram o meu pastor, eles estavam convictos do que o Deus dele devia resolver, que nesse caso é o diabo deles. Verdade. Os profetas de Baal, eles estavam convictos que Baal devia resolver. Se eles estavam convictos que Baal devia resolver, isso me faz entender que Baal resolvia. Sim. Entendeu? Como é que eu vou crer que vai resolver se o cara nunca resolveu? Então, só creio que ele vai resolver porque ele resolve. Então, na mente deles, me faz entender que Baal já resolvia. Quando os profetas oravam, Baal resolvia. Quando os profetas pediam, Baal resolvia. Entendeu? Quer dizer, entre o enfrentamento entre Elias e os profetas de Baal, não era apenas um enfrentamento físico. Certeza. Era um enfrentamento espiritual. Enquanto Elias enfrentava os profetas, Deus enfrentava o Baal dos profetas. Uau. Consegues entender? Sim. Porque o Baal dos profetas são espíritos malignos. Eles acreditavam que era Deus deles. Mas nós sabemos que só existe um único Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E entramos nessa lógica que só existe o único Deus, quer dizer que os outros deuses são demônios. Sim. Entendeu? Na mente deles é deuses. Mas nós sabemos que todos são demônios, porque só existe um único Deus. Então vamos na linguagem dele, que também são deuses deles. Vamos supor que existem os deuses deles. A Bíblia diz o quê? Que o nosso Deus é Deus dos deuses. Quer dizer que até mesmo os deuses só trabalham até quando Deus quiser. Sim. Porque os deuses dependem de Deus para serem deuses, mas Deus não depende de deuses para ser Deus. Verdade. Ou seja, até o próprio diabo depende de Deus para ser diabo. E Deus não depende do diabo para ser Deus. Entendeu? Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim. Então, o enfrentamento entre Elias e os profetas de Baal não é apenas um enfrentamento físico ou ministerial, era um enfrentamento espiritual. Porque enquanto os profetas de Baal começaram a clamar pelo Deus dele, que é Baal, Baal faz. Em outras palavras, nós acreditamos em ti porque tu já fizeste. Só que tu já fizeste porque Deus permitiu que ele fizesse. Só que naquele dia Deus decretou para eles não fazerem. Entendeu por quê? Porque o nosso Deus é Deus dos deuses. Então, enquanto o profeta Elias enfrentava os profetas de Baal, o Deus de Elias calava a boca dos deuses dos profetas de Baal. Entendeu? Então, antes da vitória acontecer no físico, já tinha acontecido no espírito. Verdade. E você falou algo muito forte. Quando você falou desses feiticeiros que eles queriam resolver com a força deles, mas o meu pastor decidiu resolver com a força de Deus. Entendeu? É como aconteceu tipo em Gadara, que quando estava a amarrar o gadareno, não, vamos prender você porque você está sem muito problema aqui na cidade, então vamos te amarrar porque há problemas aqui na províncias. Só que eles queriam resolver na carne problemas que se resolvem no espírito, e problemas espirituais não se resolvem na carne. O problema é que tem muita gente que quer usar armas carnais para resolver problemas espirituais. Como é que você quer resolver problemas espirituais usando armas carnais? Como é que você quer resolver com fofoca o que se resolve na oração? Como é que se você quer resolver com a força dos braços o que se resolve com a força do joelho? Então ali você entende que tem problemas que não se resolvem na carne, se resolvem no espírito. É o mesmo caso que aconteceu com esse pastor. O pastor entendeu, não, eu não vou expulsar esse feiticeiro com soco. Vou expulsar esse feiticeiro com oração, em conexão com Deus, entendeu? Sim. E o profeta Elias falou também, não vou resolver esse problema no físico. Vou resolver esse problema onde? No espírito. Por quê? Porque o problema é que eu não consigo resolver, Deus faz. Porque a nossa solução nesse contexto já começou no espírito, depois se materializou no físico. Então não usa armas carnais para resolver problemas espirituais. Isso, e esse testemunho você encontra aqui no podcast Trend Podcast, tá bom? O entrevistado é Ilídio Boaventura, tá bom? Trendcast, entrevistado Ilídio Boaventura. E ele disse algo muito importante, irmãos, muito importante, muito interessante, sobre batalhas espirituais, né?
nós vivemos diariamente batalhas espirituais. E temos que entender, né, irmãos, que tem batalhas que nós não vamos guerrear, né, fisicamente, com a mão, né? Não vamos partir para cima da pessoa, não. Porque a guerra que o crente ele vem a batalhar não é com armas físicas, mas sim espiritual. É pela oração, certo? Então, quando estamos passando por certas situações, saiba que quando a gente ora, o mundo espiritual está agindo e o céu também está agindo. Da mesma maneira que o inimigo está atacando, se a gente clamar ao Senhor, o Senhor envia o teu anjo. Pois a palavra diz no Salmo 91, né? Que o nosso anjo estará ali a nosso derredor para nos guardar. Então, é algo muito importante para a gente ter isso na nossa mente, irmãos. Que nós, servos de Deus, vivemos guerras espirituais, não guerras físicas, certo? Porque a palavra do Senhor nos diz, né, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades, é contra as hostes, entendeu? É contra Satanás, é contra ele que é a nossa guerra. Então, tem pessoas que querem lutar em suas guerras com as suas próprias mãos, querem vencer guerra com suas próprias mãos, né? Quer ganhar guerra com a sua língua, falando o que não deve. Mas, irmãos, temos que ganhar a guerra, dobrando o nosso joelho e clamando ao Senhor. Veja só, esse pastor foi desafiado por 3 feiticeiros. 3 feiticeiros. Se ele fosse para cima com sua mão, ele iria perder. Mas a partir do momento que ele entrega nas mãos do Senhor, o Senhor começa a trabalhar. Então entenda, o mundo espiritual ele existe e ele está se movimentando, né? E o inimigo ele está tentando contra a nossa vida. Mas o Senhor envia o teu anjo para nos guardar. Amém? Testemunho maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado assim como eu. Tá bom? Se você gostou, irmão, só não esqueça de curtir, de compartilhar, tá bom? Tô lembrando isso para vocês no final do vídeo. Tá bom? Tem muitas pessoas que não ficam até o final do vídeo. Mas, né, para não ser aquela coisa chata durante o vídeo ficar pedindo like, deixamos para o final, certo? Então, não esqueça de curtir, de compartilhar, você que ficou comigo até aqui, certo? Porque as pessoas que ficam até o final é as pessoas que recebem a porção dobrada, certo? Porque aquela pessoa que vem, escuta o testemunho, às vezes nem escuta o testemunho completo e já sai, perde a benção. Mas quem fica, escuta o testemunho, escuta a palavra diretamente do Senhor, sai daqui com a porção dobrada, abençoado, né? Porque eu creio que Deus ele fala através de cada vídeo e através da nossa reação, pois eu peço a direção do Senhor para que ele venha me direcionar na reação. E eu creio que Deus fala através de cada reação. Então você que fica aqui até o final, saia daqui abençoado, saia daqui crendo na tua vitória, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.